Olá, bem-vindo ao estudo de hoje. Um dos maiores desafios da Igreja Adventista hoje é ajudar seus membros a interpretar corretamente os escritos de Ellen G. White. E uma das regras para isso é nós conhecermos o contexto em que a declaração foi dada. Por exemplo, para uma família, ela aconselhou o uso de ovos. Para outra família, ela desaconselhou o uso de ovos. Para compreendermos bem estas declarações, nós devemos estudar o contexto em que cada uma delas foi dada. Por isso, em nosso tema de hoje, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre isso. Como interpretar Ellen G. White. Houve várias ocasiões no ministério da Sra. White que Deus manifestou o seu cuidado extraordinário por essa mulher. Por exemplo, no tempo da Sra. White, uma das maneiras mais comuns que o povo tinha para viajar era através de charretes, como esta. E Deus orientou até mesmo na escolha do cavalo que o casal White deveria comprar. E eles compraram um bom cavalo, que se chamava Charlie, que serviu a família por muitos anos e fez várias viagens com o casal. Pastor Tim, o senhor se lembra de alguns desses momentos em que Deus manifestou um cuidado assim todo especial para com a sua serva, Ellen G. White? Ainda nos primórdios da história da igreja, numa época de muita dificuldade financeira em que os obreiros não tinham uma manutenção adequada, dois obreiros, no caso J.N. Andrews e também Loughborough, eles desanimaram e desistiram temporariamente do ministério. E eles foram trabalhar além do Mississippi, em construções ali como carpinteiros. E a Sra. White queria que não podiam perder obreiros de tamanha qualidade como aqueles. E ela então decidiu, com a carroça, atravessar o rio Mississippi e ir em busca desses obreiros. Mas isso já era o final do inverno e começava a derreter o gelo. Mesmo assim, a despeito de ser advertida a não fazê-lo, ela atravessou o rio Mississippi com carroça em cima do gelo. Mesmo correndo o risco de a carroça, quem sabe, cair em um buraco e afundar. E chegando na construção na qual ambos estavam trabalhando, ela simplesmente não os cumprimentou, viu ali a J.N. Andrews e perguntou diretamente a ele: "O que fazes aqui, Elias?" E ele respondeu calmamente: "Eu estou trabalhando como carpinteiro." E ela retrucou outra vez: "O que fazes aqui, Elias?" Ele disse: "Eu estou trabalhando como carpinteiro." E uma terceira vez ela formulou a mesma pergunta, e aí ele se conscientizou que ele estava fugindo de sua responsabilidade, como Elias havia saído, e no caso, até se escondido dentro de uma caverna, depois da grande vitória do Monte Carmelo. Assim como ouvimos essa história, nós vemos a maneira sobrenatural que Deus agiu muitas vezes no ministério de Ellen G. White. Não há dúvidas de que essa mulher foi uma escolhida por ele para ajudar no processo organizacional da sua igreja e para preparar uma estrutura que pudesse levar o Evangelho aos confins da terra. Esta é a casa de Ellen G. White em Elms Haven, Santa Helena, Califórnia, onde ela morou os últimos 15 anos de sua vida. Pastor Tim, quão importante foi esse local para a organização dos escritos de Ellen G. White? Há um ponto muito importante que em 1901, na parte de trás dessa casa, foi estabelecido o primeiro arquivo organizado de cartas e manuscritos de Ellen White por Clarence Chrysler, o secretário da Sra. White.
Então aqui começou basicamente o embrião do que se tornaria depois o assim chamado patrimônio literário de Ellen White, o Ellen White Estate, que hoje está na sede da Associação Geral em Silver Spring, Maryland. Ao longo de 70 anos de ministério, Ellen G. White escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas. Após a sua morte, alguém deveria ficar responsável por todos esses escritos. Daí então surgiu o patrimônio literário da Sra. White. Pastor Tim, qual foi a origem, como começou o patrimônio literário dos escritos de Ellen G. White? Retornando da Austrália, a Sra. White fixou residência aqui em Elm Haven. E então, no ano de 1901, começou esse depósito de materiais de Ellen White, cartas e manuscritos não publicados de Ellen White, sob responsabilidade do secretário da Sra. White, chamado Pastor Chrysler. Em 1912, ela escreveu o testamento dela. E nesse testamento, ela nomeou uma comissão de 5 pessoas que seriam os depositários do seu patrimônio, sendo eles o próprio filho da Sra. White, que era Guilherme White, o presidente da Associação Geral na época, Arthur G. Daniels, e também estava como membro dessa comissão o próprio secretário Chrysler, que nós já mencionamos, e Jones, gerente da editora Pacific Press, e também Francis Wilcox, que era o editor da Review and Herald. Essa comissão de 5 ficaria responsável pelos seus escritos. Com o falecimento dela em julho de 1915, a comissão começou a exercer suas funções. E foi nesse local que o patrimônio literário de Ellen White começou, em 1915, embora o primeiro depósito dos seus escritos já tivesse sido organizado em 1901, e aqui permaneceu em Elm Haven até a morte do filho da Sra. White, no caso Guilherme White, em 1937, quando esse patrimônio foi transferido para a própria sede da Associação Geral em Tacoma Park, Washington, na capital dos Estados Unidos. E esse, portanto, foi o primeiro depósito organizado dos escritos não publicados da Sra. White nesse cofre, à semelhança de uma caixa forte de um banco. Não que tivesse dinheiro aqui dentro, mas aqui tinham materiais preciosos que não poderiam ser perdidos no caso de algum incêndio que viesse a ocorrer nesse local. Estamos aqui no cemitério de Oak Hill, em Battle Creek, Michigan. E aqui está o local de sepultamento da família White. Aqui nós temos o pai e a mãe do pastor Tiago White. Temos também John White, o bebê do casal White que faleceu aos 3 meses de idade. Também temos o filho Henry White, que faleceu aos 16 anos de idade. E do outro lado estão sepultados os filhos William e Edson White. E aqui estão as sepulturas de Ellen G. White ao lado de seu esposo, pastor Tiago White. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que Ellen G. White foi uma mulher usada por Deus como profetisa. Os seus escritos foram publicados e espalhados por todo o mundo. Apenas o livro Caminho para Cristo foi traduzido para mais de 150 línguas.
Mas nós hoje temos uma grande dificuldade com a interpretação dos escritos de Ellen G. White. Pastor Tim, quais seriam algumas regras básicas para uma correta interpretação dos escritos de Ellen G. White?